Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, nos polos Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. E eu estou aqui gravando hoje a nossa 17ª videoaula, a primeira do mês de junho de 2020. E na última aula nós falamos sobre algumas temáticas da peça Romeu e Julieta e hoje nós vamos falar sobre uma que ficou faltando, que é o tempo da história. E também abordaremos um novo assunto, que é a crítica e a interpretação. O tempo da história, eu não estou falando da duração da peça em si, tá? Em Romeu e Julieta, ele desempenha um papel importante na linguagem e no enredo da peça, uma vez que tanto Romeu quanto Julieta lutam para manter um mundo imaginário em face da dura realidade que os rodeia. Quando Romeu jura o seu amor por Julieta para a lua, ela protesta, dizendo: "Não jures pela lua, essa inconstante, que seu contorno circular altera todos os meses, porque não pareça que teu amor também é assim mudável." Ela quis dizer que, devido à mudança de fase da Lua, 4 vezes por mês, sendo assim inconstante, ela não deseja que o amor de Romeu, que Romeu sente por ela, seja da mesma forma, inconstante. Desde o início, os amantes são designados como estrelas cruzadas, baseando numa crença da astrologia associada com o tempo. Segundo essa crença, as estrelas controlam o destino da humanidade e, uma vez que o tempo se passa, as estrelas se movem ao longo do seu curso no céu, traçando também o curso da vida dos seres abaixo dela. Romeu, por exemplo, diz no início da peça que tem um pressentimento baseado nos movimentos das estrelas e, quando pensa que Julieta está morta, ele desafia o curso que elas têm guardado para ele. Outro tema central e muito visível é a rapidez com que os acontecimentos se desenvolvem. A obra de Shakespeare aborda um período de 4 a 6 dias, enquanto que o poema de Brooke, onde a peça foi baseada, se passa em 9 meses. Ou seja, a de Shakespeare em 6 dias e a de Brooke ela se passa em 9 meses. Estudiosos como Thomas Tencel, que é um crítico textual americano ainda vivo, acreditam que o tempo foi especialmente importante para Shakespeare nesta peça, uma vez que ele usou referências a curto prazo para os jovens amantes, enquanto usava referências a longo prazo para a geração mais velha, destacando uma provável corrida precipitada para a perdição. Romeu e Julieta lutam contra o tempo para fazer com que seu amor dure para sempre. No final, a única forma de derrotar o tempo parece ser através da morte, que os torna imortais através da arte. O tempo também está ligado ao tema da luz e da escuridão, desenvolvido na subseção anterior. Na época de Shakespeare, as peças eram usualmente encenadas de dia, e isso obrigou o dramaturgo a usar palavras para criar a ilusão de dia e noite em suas peças. Além de se referir ao tempo através dos diálogos que citam o sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite, os atores também se referiam a dias da semana e a horas específicas para ajudarem o público na compreensão do ambiente da peça. Em Romeu e Julieta, por exemplo, pode-se encontrar exatamente 103 referências claras ao tempo. Bom, encerramos aqui a temática. Vamos falar agora sobre crítica e interpretação. E a primeira delas é o contexto histórico. Os críticos eles têm observado muitos pontos fracos na peça Romeu e Julieta, mas ela ainda é considerada como uma das melhores shakespearianas. O mais famoso crítico da peça foi Samuel Pepys, administrador naval e membro do parlamento inglês conhecido pelos relatos históricos que ele escrevia em seu diário pessoal. Entre esses relatos se encontram acontecimentos ocorridos na Grande Praga de Londres, que foi uma epidemia que ocorreu na Inglaterra entre 1665 e 1666, e que vitimou mais de 100 mil pessoas, 1/5 da população de Londres, na época. Tem também a Segunda Guerra Anglo-Holandesa, que é uma guerra travada entre a Inglaterra e os Países Baixos, que é a atual Holanda, juntamente com a Dinamarca e a França, e que durou no período de 4 de março de 1665 a 31 de julho de 1667. E temos também um relato sobre o grande incêndio de Londres, uma das maiores catástrofes da capital inglesa que destruiu as partes centrais da cidade entre os dias 2 e 5 de setembro de 1666. Quanto à trama de Romeu e Julieta,
Pepys escreveu em 1662 que é a pior peça que ele já havia assistido em toda a sua vida. Vocês verem que crítico tem para tudo. 10 anos depois, em 1672, o poeta John Dryden elogiou a peça e o personagem Mercúrio, dizendo que Shakespeare demonstrou o melhor de sua habilidade artística em seu Mercúrio, e ele próprio dizia que foi obrigado a matá-lo no terceiro ato para evitar ser morto por ele. A crítica da peça no século XVIII era menos esparsa, mas não menos dividida. O editor Nicholas Howey foi o primeiro crítico a refletir sobre o tema da obra, concluindo que o final trágico foi uma punição justa para as duas famílias que brigavam entre si. Em meados do mesmo século, o escritor Charles Gildon e o filósofo Lord Keynes argumentaram que a peça era um fracasso artístico, pois não seguia as regras clássicas do teatro. Eles disseram que a tragédia final deve ocorrer por conta de algum erro dos personagens envolvidos no enredo e não por um acidente do destino. Samuel Johnson, contudo, considerava Romeu e Julieta a peça mais agradável de Shakespeare. Eles se dividiam, né? Vocês podem perceber, alguns faziam críticas positivas, outras críticas bem negativas. No final do século XVIII e através do século XIX, a crítica centrou-se nos debates sobre a mensagem moral da peça. A adaptação do ator e dramaturgo David Garrick, realizada em 1748, excluiu a personagem Rosalina porque era vista como uma inconstante e imprudente, que era visto como inconstante e imprudente o abandono que Romeu faz para ficar com Julieta. Ou seja, ele considerava imprudente que Romeu largasse Rosalina, que é uma personagem que não aparece, ela só é citada, como eu falei anteriormente, para ficar com Julieta. Críticos como Charles Dibdin alegavam que a inclusão de Rosalina, no entanto, era proposital para mostrar como o herói era imprudente e que essa foi a verdadeira razão para o seu trágico fim. Outros argumentos que Frei Lourenço pode ter sido o porta-voz que Shakespeare utilizou para demonstrar suas advertências contra a pressa injustificada. Com o advento do século XX, todos esses argumentos acerca da moralidade da peça foram contestados por críticos como Richard Green. Ele acreditava que o acidente e não a falha das personagens foi o que levou à morte dos jovens. Agora vamos falar um pouco da estrutura dramática. Em Romeu e Julieta, Shakespeare emprega diversas técnicas dramáticas que têm adquirido bastante elogios de críticos. A técnica mais notavelmente destacada são as bruscas mudanças de gênero da comédia para a tragédia, como, por exemplo, o intercâmbio de trocadilhos entre Romeu e Mercúrio pouco antes da entrada de Teobaldo. Antes da morte de Mercúrio, no ato 3, a peça é basicamente uma comédia, mas após a sua morte, a obra adquire subitamente um tom sério e assume elementos trágicos. Quando Romeu é punido pelo príncipe e se exila, o fato do protagonista não ter sido executado e o de que Frei Lourenço oferece um plano para reunir a ambos, o público leitor ainda pode esperar que os amantes acabassem bem. Nessa etapa, o público leitor se encontra em um estado ofegante de suspense, até a abertura da última cena no túmulo. Afinal, se Romeu está atrasado o suficiente para o Frei aparecer, ele e Julieta ainda poderão se salvar. Essas mudanças repentinas de estados, de esperança para desespero e depois indulto e novamente para esperança, são simplesmente elementos que servem para salientar a tragédia, até que a esperança final termina e os protagonistas morrem. Shakespeare também utiliza subenredos para oferecer uma visão mais clara das ações dos principais personagens. Quando a peça abre, Romeu está apaixonado por Rosalinda, que tem recusado toda a corte do moço. Esse afeto que Romeu nutre por Rosalina é um evidente contraste entre o seu amor por Julieta mais tarde, e esse contraste permite uma comparação entre ambos os relacionamentos através do qual o público, ou o leitor, tem a chance de acreditar na seriedade do amor e do casamento entre Romeu e Julieta. O afeto de Paris por Julieta também estabelece, por sua vez, um contraste entre os sentimentos da moça por ele e seus sentimentos por Romeu. A linguagem formal que ela utiliza quando está na presença de Paris, bem como a forma como ela fala sobre ele para sua ama, mostram que seus sentimentos se mantêm com Romeu.
Além disso, o subenredo das rixas entre os Montecchio e os Capuleto providencia uma atmosfera de ódio que se torna o principal contribuinte, segundo alguns críticos, para o final trágico da peça. Por hoje nós encerramos a temática com o tempo da história e alguns tópicos da crítica e da interpretação. Na próxima aula nós continuaremos a falar sobre isso, né, sobre a crítica e a interpretação da peça. E então eu desejo a todos uma boa tarde e até a próxima aula.